A conjunctions, ou a combinação entre os elementos opostos, acontece, como a gente já viu no nosso vídeo anterior, dentro do vas, no têmenos, isto é, no vaso alquímico, lugar onde ocorrem as transformações. Vimos igualmente que a transformação desejada pelo alquimista era encontrar o ouro. Mas vimos que este ouro não é o ouro profano. Não é o ouro que pode ser perdido, porque ladrões podem arrombar a porta e roubá-los. Mas é um ouro puro, nobre, um ouro verdadeiro. É aquele patrimônio de sabedoria que não pode ladrão algum se apoderar, nem traça alguma pode corroer, pois constitui um patrimônio de sabedoria que o indivíduo conquistou a partir dos seus esforços de buscar este conhecimento e de ter tido a sorte, ou a graça, como diziam os alquimistas, de ser encontrado por essa sabedoria. Jung achou muito curioso que os alquimistas usassem imagens de homens e mulheres para representar as combinações químicas opostas, que de alguma forma se atraíam para formar um terceiro elemento. Ao ver essas imagens, homem e mulher se unidos sexualmente, ele teve a certeza de que a alquimia não se tratava só de estudos de elementos químicos, sendo ela hoje a precursora da própria química, mas ali havia um processo de projeção inconsciente, um processo de desenvolvimento inconsciente projetado sobre matéria e que os alquimistas procuravam desvendar. A conjunctions, ou a união dos opostos, visto a partir da perspectiva da análise, simboliza a interação do analista com seu oposto analítico, o paciente. Ali, de fato, há uma relação, onde os dois são chamados a uma união. União essa que provoca, como bem sabemos, turbulências. Os conceitos de transferência e contra-transferência falam exatamente da turbulência dessas afinidades que se buscam umas às outras, mas, não obstante, produzem esse tumulto natural resultante da busca dessa conjunctions, da busca dessa união. Toda união, portanto, produz movimento, produz tensão, produz energia, porque o desejo de toda a união é produzir um terceiro termo, desconhecido para os dois envolvidos na operação de união. Um outro aspecto importante da conjunctions, visto sob a perspectiva da análise, é o processo de diferenciação e integração no ego do paciente de elementos conflitantes que existem dentro dele, elementos antagônicos de sua psique. A conjunção desses opostos significa uma conquista de consciência importante para o indivíduo, que, ao invés de se tornar refém de suas pulsões inconscientes ou desses elementos químicos inconscientes, agora ele os conhece, e ao conhecê-los, ele pode integrar essas partes que estavam dispersas dentro dele próprio, ampliando a consciência. Portanto, Jung nos mostra que a própria consciência resulta da integração de conteúdos do inconsciente. O resultado disso é uma dialética que se estabelece, uma dialética de harmonia, de afinidade. Antes não havia essa dialética. Havia atração pura, forte, como uma paixão entre homem e mulher, onde elementos inconscientes estão envolvidos de uma forma tal que, muitas vezes, os amantes envolvidos nessa história eles não conseguem se separar. O tempo desaparece completamente, porque eles são projetados num mundo mítico de completo e total conhecimento um do outro, que a impressão que eles têm é que sempre se conheceram. Não é à toa que se fala em química, né? Se tem química, se rola uma química. Se rola uma química, rola uma fusão.
Mas a fusão é só o primeiro passo no processo de diferenciação. Então, a conjunctions, visto sob a perspectiva analítica, fala também da interpenetração e da integração de partes conscientes e inconscientes da psique do paciente. Conjunctions, portanto, é união, é integração. O resultado disso, como nos ensinou os alquimistas, é a sabedoria ou o lapis philosophorum, a pedra filosofal, a pedra da sabedoria.